Muito prazer falar com vocês hoje. Obrigado pelo tempo que vocês tiraram para escutar um pouco da nossa visão para o mercado de fundos listados aqui. Meu nome é Eduardo Furtado, estou aqui com o Diogo Gonzalez, nós dois somos da área de advisor aqui da Oris Consultoria. E vamos tentar falar um pouquinho com vocês hoje sobre o que aconteceu no último mês e tentar endereçar algumas preocupações que a gente tem recebido aqui dos nossos clientes e o que temos ouvido no mercado em geral. Estão ouvindo bem aí? Alguém pode confirmar no chat aí, por favor? Rafa, se puder confirmar aí que está tudo certo com o áudio. Ótimo, maravilha. Então, vamos passar para o primeiro slide aqui. A nossa ideia aqui é fazer uma pequena passada pelo desenvolvimento do mercado de fundos imobiliários. Mudou muito nos últimos 10 anos, então a gente tem alguma coisa como 93 mil investidores hoje, né? Há 10 anos atrás, desculpa, e hoje mais de 2,7 milhões de investidores na Bolsa, isso contando só os operadores de fundo imobiliário, e foi um tipo de fundo que caiu muito no bolso do brasileiro. Por quê? Né? Pela busca de uma renda passiva. Sempre uma expressão perigosa que a gente tem ali, mas é uma coisa buscada por muitos investidores e acabou criando um mercado em que se vê muito a distribuição de dividendos desse tipo de produto e menos o fundamento. Muitas vezes o fundamento fica num segundo plano na análise. Então, dentro dos segmentos que a gente vê hoje mais investidos ali dentro do mercado dos fundos são os de dívida, que são basicamente fundos que adquirem dívidas relacionadas ao setor imobiliário. Então, nos títulos diretos seriam os fundos de CRI, os fundos de papel. Nós temos os fundos de tijolo, que são os que investem em empreendimentos que estão ou não gerando renda por aluguel. E dentro aqui a gente tem lajes corporativas, temos... Desculpa, Rafinha, acho que voltou para o primeiro slide. A gente tem os fundos de logística, nós temos todos os fundos que vão investir de fato em ter a propriedade e explorar isso por rendimentos. Também temos também um setor que estreou há pouco tempo na Bolsa com uma modalidade que é o FIAGRO, que boa parte deles também listado estruturado como um FII. E aí são diversas operações do agronegócio, boa parte delas voltadas ao financiamento de produção, de safra, né? De colheita de fato, e também nos setores de fornecedores do agronegócio, né? Que normalmente a gente vê muitos títulos de dívida de revendas agrícolas que vendem fertilizantes, sementes e coisas e tudo mais necessário para as colheitas. E temos também uma parcela de infraestrutura, que aqui estamos falando de projetos de mais longo prazo, financiamento a estradas, a energia, a saneamento, e também temos esses fundos listados de projetos maduros que estão gerando renda ali. Mas uma coisa que todo mundo tem em comum é seguir o que eu comentei sobre a distribuição de dividendos e menos o fundamento dos ativos, né? Então, e uma coisa que afeta muito esse valor do ativo e consequentemente também os dividendos distribuídos é a taxa de juros do mercado, tá? Então, todo mundo acompanhando a retomada aí do ciclo de subida da Selic, mas não só o juro nominal imediato, que é o que a gente vê estampado aí, que indexa todos os financiamentos, mas também o juro futuro subiu bastante. O Diogo vai até falar um pouco mais disso, um pouco mais para frente com vocês, quando a gente comparar os índices do setor. Mas a gente tem uma expectativa de juro futuro muito mais alta. Isso afeta aqui os fundos de forma diferente. A gente pode passar para o próximo slide. Então, isso aqui a taxa de juros afeta de forma diferente os segmentos ali dos fundos imobiliários, tá? O que a gente vê aqui, eu quero pedir um foco um pouco mais para o gráfico da direita, o da esquerda esmiuça um pouquinho mais o retorno e o dividendo que cada setor paga hoje, mas eu queria me concentrar aqui em como esses fundos reagiram em 2024. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o ano inteiro aqui no roxo mais escuro, no roxo mais claro a gente tem o desempenho no mês de outubro. E o desempenho do mês de outubro contribuiu bastante para o desenvolvimento do ano.
Mas todos os segmentos estão sofrendo, tá? Não é um específico, tem uns que sofreram mais, principalmente os fundos de fundos e os FIAGRO. Os FIAGRO ainda tiveram um pouco de notícias ruins, com aumento de recuperações judiciais no setor, e vários atrasos de pagamento, com produtores fazendo revenda sofrer e operações diretas ali sofrendo junto. O caso mais famoso recente foi o da AgroGalaxy. Mas aqui a gente está falando, a gente vê que não é um impacto que ficou restrito a um setor de tijolo, por exemplo, ou de renda urbana, ou de ativos logísticos, ou infraestrutura. Todo mundo sofreu muito. Isso aqui deveria ser no longo prazo, como o ativo se comporta com a subida da taxa de juros, tá? E isso também, como a taxa de juros torna também o custo de oportunidade um pouco mais alto aqui no Brasil hoje. Então, quando você coloca um índice, um componente de volatilidade na carteira, boa parte do pessoal acaba correndo para o ativo livre de risco, que seria o CDI. Então, voltando a investir em produtos bancários, que não necessariamente pagam rendimento, mas tirando de outras fontes, e parece que os fundos imobiliários têm sido uma fonte aqui para investir em crédito bancário ou coisa do tipo. Rafa, pode passar o próximo slide, por favor? Só respondendo uma pergunta rápida aqui, da gente falando desse quadro se a gente tem esse quadro com dividendos, né? Poder voltar rapidinho. A gente tem, naquela coluna da esquerda, a gente tem o dividend yield de cada categoria, né? Então, o da direita concentra o ganho de capital. Então, sim, a gente quis mostrar onde está sofrendo essa alta de taxa de juros, está impactando, no valor da cota, não é nos dividendos. Os dividendos suavizam esse efeito, tá? Então, a gente pode depois mandar aqui individualmente, a gente está sempre à disposição depois, a gente pode mandar essa conta com os dividendos inclusos, sim, tá? Mas se o quadro da esquerda também tem o dividend yield, que é o quanto que o último dividendo vezes 12 representa no preço de cota atual. Então, isso que uma pessoa entrando agora nessa cota tem isso de dividendos projetando esse último distribuído no setor, tá? Então, posso voltar aqui voltando para o próximo slide. A gente separou aqui como que esses fundos estão se comportando em relação ao valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? É o valor de livro, de fato, ali dos fundos. Ou seja, dentro de um fundo de ativos reais, como o HGPO, o Top 11, que tem um prédio, é o valor daquela metragem inteira que o fundo tem propriedade. Então, é o valor do prédio, de fato, né? Então, a gente tem isso aqui nos fundos de dívida, será o valor da dívida a mercado dentro daqueles fundos, e daí vai shopping center, valor de shopping. Então daí vai o que é o valor de patrimonial. O valor de mercado nada mais é do que a quantidade inteira de cotas do fundo, multiplicado pelo valor de tela que as pessoas estão negociando. E aqui em todas as categorias a gente vai ver, como eu comentei aqui, os fundos de dívida sofrem um pouco menos com a taxa de juros, porque eles têm uma duração mais curta de carteira, comparando ativos reais. Mas mesmo os fundos de recebíveis estão com desconto hoje, né? Você pega 0,93 ali, é o que o mercado está dando de valor nas carteiras em média, e contra o preço cheio ali do valor patrimonial. Mas quando você vê nos ativos de duração mais longa, como laje corporativa, os galpões logísticos, shoppings, que são ativos fixos, que têm um fluxo de dinheiro espaçado, fluxo de renda espaçado ao longo de mais anos, você vê essa relação aí mais descontada, né? Então, o que a gente quer pintar aqui, que o Diogo já vai falar isso no próximo slide, mas o que a gente quer pintar aqui já é um cenário de desconto muito exacerbado ali, talvez, do que está acontecendo, né? do que a gente vê de realidade de fundamento. Então, por mais que o mercado secundário esteja reagindo de uma forma muito ruim nos últimos dois meses, e particularmente em outubro, a gente vê uma reação meio exagerada ali em relação ao que, de fato, deveria ter corrigido se a gente tivesse seguido só o fundamento de taxa de juros. A gente vai ter alguns casos idiosincráticos na indústria, que é alguma coisa que aconteceu dentro daquele fundo específico, um fundo que estava concentrado em algum
prédio específico que teve 30% de vacância de repente. Então, tem casos desse tipo na indústria também. Dentro do agronegócio tem alguns, né? Alguns fundos estão publicando já cartas falando sobre perdas possíveis que estão para acontecer na carteira. Mas a gente acha que boa parte desse movimento foi precificado a mais do que deveria. Então, a gente vê uns fundos muito descontados aqui hoje, tá? Então, passando o próximo slide aqui, a gente vai continuar. Acho que só um complemento nesse slide aí eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas o valor patrimonial ali, esse 0,93 vezes ou 0,67x, isso daí se fosse 1, quer dizer que o fundo está negociando na bolsa no preço que os ativos estão marcados no relatório. Então, todos estarem abaixo de 1 significa que todos estão negociando com algum desconto do que é a avaliação patrimonial dos ativos. Isso também já chama um pouco a atenção de que por todos estarem com desconto, talvez tenha algum exagero aí. Claro que, como o Edu falou, alguns casos são idiosincráticos, os fundos tiveram problema, mas a gente acha que pode estar tendo algum exagero. Até laje corporativa é um setor que sofreu bastante nos últimos anos, pós-pandemia, acho que todo mundo se lembra, surgiu muito esse questionamento de home office vai ser para sempre, empresas vão demandar menos escritório, tem regiões específicas, né, aqui em São Paulo, é onde está a maioria dos ativos desses fundos, sofreram bastante, como Chucre e Zaidan, ou regiões mais secundárias, assim, mas vocês veem que está negociando com 33% de desconto, né? A gente conversa com alguns gestores e muitos já falam que alguns ativos estão negociando hoje em bolsa com um preço abaixo do que é o preço de reposição, né? O preço de reposição de se alguém comprar um terreno, contratar alguém para construir, por aí vai ser mais caro do que comprar esse fundo com esse desconto em bolsa, tá? Acho que só para ilustrar isso também. Exato. E aí, acho que indo para o próximo slide, a gente tentou trazer um pouco o que é histórico disso em termos de volatilidade, né? Como é essa jornada e como ela deveria ser na teoria. Essa curva que está mais escura aqui, que é o IPCA mais 6, é talvez como muitas pessoas, na pessoa física que tem um imóvel alugado, fazem a conta meio de cabeça, né? Tem um imóvel alugado, acham que o aluguel ele é como se fosse esse yield anual e o valor do imóvel em si ele valoriza pelo menos a inflação ao longo do tempo. Se você tem um imóvel alugado num prédio e alguém vendeu aquele imóvel num preço abaixo do que você acha que vale, não necessariamente você ajusta aquilo na sua cabeça de que, poxa, tem um desconto agora, né? Agora, no mercado, na bolsa, a gente tem preço todo dia, né? Tem uma correlação muito grande do IFIX, que é essa linha roxa um pouco mais clara, talvez eu chamar de laranja aqui, porque as duas estão claras aqui, mas o IFIX, que está em laranja, e o IMAB, que é essa roxa clara, dá para ver aqui no gráfico que ele começa ali em 2011 até 2013, o IFIX subiu mais do que o IMAB, ficou acima até do que era uma curva de IPCA mais 6 e do CDI. Desculpa, também só explicando, o IMAB é um conjunto de títulos públicos, de NTNBs mesmo, de diversos vencimentos no mercado. Então, a gente usa para comparar com o IFIX, porque é aquele componente de juro real que a gente busca ali para comparar com os imóveis. É quase como se o IMAB fosse a marcação a mercado do IPCA mais 6. Não necessariamente o IMAB está com carrego ali, né, uma taxa de IPCA mais 6, mas ele é um índice de títulos públicos IPCA mais com marcação a mercado. Então, a gente vai vendo essa volatilidade de mercado ao longo do tempo. O IFIX ele tem um efeito meio turbinado, a gente vê aqui em alguns ciclos, quando a gente compara com essa marcação do IMAB. Né, até 2013, quando esse índice foi positivo, o IFIX foi melhor, mas quando caiu, ele caiu mais também. Ele teve essa volta ali pós o período da Dilma, ali 2015, 2016, em que recuperou muito, mas essa jornada do IPCA mais 6 sem marcação, de tempos em tempos, tanto o IFIX quanto o IMAB encontraram essa linha nos últimos anos. Né? Na pandemia, 2020, o IFIX sofreu bastante, dá para ver ali no gráfico, uma queda bem acentuada, né? E principalmente alguns setores foram mais questionados, notadamente laje corporativa, mas outros também, né? Quando a gente vê essa janela mais recente, o IFIX ele tem uma performance, quando comparado até com o IMAB, na marcação,
ruim. E aí, até em linha com a pergunta que fizeram aqui, nesse gráfico do IFIX, já está incluído os dividendos, né? Como se fosse o retorno total, não é só a marcação dos fundos, tá? Aí, até adiantando, tem outros dois gráficos desse mesmo slide aqui, que a gente olha qual foi o efeito do aumento da taxa nos fundos, que tem uma correlação muito grande. Quando a gente tem um título público que pagava inflação mais 5,5 e ele passa a pagar inflação mais 6,7, a correlação disso com o dividendo de um fundo imobiliário é muito alta, no sentido de, se hoje um título público paga mais, o fundo imobiliário deveria também pagar mais. O jeito de fazer esse ajuste é a cota cair. Se eu tenho um fundo com um imóvel alugado, eu não consigo simplesmente repassar aquele aumento de aluguel porque momentaneamente a taxa de juros futura mudou, né? Então, o que o mercado acaba fazendo é fazer com que a cota caia. Acho que outro ponto que vale mencionar, a gente tem visto que esse mercado de fundo imobiliário, os investidores, como o Edu falou, basicamente pessoas físicas que estão olhando a renda, olham muito o último dividendo, né? O último dividendo é sempre muito importante nessa precificação. Se ele tem uma surpresa positiva ou negativa, o mercado reage de maneira muito acentuada com isso. Quando a gente olha no ano de 2024, e aí o IFIX é essa tabela da direita, que é esse gráfico da esquerda, perdão, quando a gente olha o IFIX no ano, ele estava até com uma performance melhor do que do IMAB e também do Ibovespa, e aí, de novo, o IFIX aqui inclui os dividendos, mas no mês de setembro e outubro ele caiu bastante. Em outubro, agora, ele caiu mais até do que o Ibovespa. A gente vê que com essas quedas recentes, no final do gráfico ali, dá para ver que o IFIX agora no ano está com uma rentabilidade abaixo até do que está o Ibovespa e do IMAB, né? A gente acha que teve um movimento muito acentuado agora em outubro, tiveram alguns casos idiosincráticos, sim, mas vários movimentos parecem bastante exagerados na nossa visão, tá? E acho que parte do movimento ele é explicado, sim, pelos juros mais altos, né? Nesse gráfico da direita dá para ver, principalmente na última tabela ali, que a gente saiu de uns juros um pouco acima de 5 no começo do ano para 6,7 praticamente agora, né? Um título público IPCA+. Esse nível de 6,7, a gente tem conversado com vários investidores, vários que estão aqui, outros que não puderam estar, mas é um nível muito alto. Até no primeiro gráfico desse quadro da direita aqui, dá para ver que para a gente chegar nesse mesmo patamar de 6,7, a gente tem que voltar para aquele pico ali da Dilma em 15, 16, né? Mesmo ali em 13, 14, que teve uma crise grande, o setor imobiliário foi bastante afetado, a gente não chegou nesses níveis de IPCA mais 6,7. Tem vários fatores macroeconômicos aí, a gente acha que o país não está na mesma situação, mas a dívida PIB também hoje é bem maior do que era. A nossa ideia aqui não é entrar nesse cenário macro, mas mostrar que talvez já tem uma piora significativa precificada. E a gente acha que talvez alguns exageros foram cometidos nessa reprecificação, principalmente quando a gente olha esses fundos listados. A gente vê também que esse efeito ele aconteceu tanto nos fundos de tijolo quanto nos fundos de papel. Papel aqui são os fundos de dívida, né? Seja CRI ou um fundo de debênture de infra, né? Muitos estão negociando com desconto. A gente tem conversado com alguns também, acho que muitos sabem que os spreads de crédito estão muito apertados, mas quando a gente olha no mercado de fundo listado aqui, os que estão negociando com desconto estão com spread significativo. Com essa queda, o dividend yield projetado aumentou bastante, tá? E aí a gente tentou trazer um estudo de caso, talvez não seja a melhor palavra, mas um exemplo histórico, sim de um caso de sucesso. Acho que tem um gráfico antes, esse daí, acho que ilustra um pouco a trajetória de um caso de sucesso. A gente escolheu esse, porque acho que como alguns aqui sabem, a gente até foi coordenador dessa última oferta do TOP, que é um fundo novo da RBR que comprou os 2 edifícios que estavam no HGPO. Aqui é o histórico do HGPO. E, de novo, é só uma ilustração. Acho que vale sempre o disclaimer que todo mundo vê com investimento, performance passada
não é um preditor de performance futura, mas aqui é para ilustrar um pouco como foi essa jornada, que apesar de, olhando de 2010 até hoje, ter sido uma jornada sucesso, né, ela teve no meio do caminho, o investidor que comprou esse fundo lá atrás foi testado também. Aquela curva que a gente mostrou lá em cima do IFIX, dá para ver aqui no gráfico, esse em laranja, ele considera o aumento da cota do fundo com o reinvestimento dos dividendos. É como se o investidor todo mês recebesse os dividendos e comprasse mais cotas do fundo. Essa linha azul escura, que é a que está mais para baixo, ela é só a variação da cota, e ali em cima o azul mais claro com volatilidade é o IFIX, e esse azul clarinho é o CDI. Tá? Então, essa linha laranja, olhando assim, ela parece muito surpreendente, né? Mas, mesmo assim, se a gente olhar ali de dezembro de 2010 até dezembro de 2015, então 5 anos, o investidor ele ficou praticamente empatado com o CDI um pouco abaixo, né? Aqui a escala acaba prejudicando um pouco, mas, de fato, o investidor em 5 anos ali ele ficou abaixo. De 10 a 12 ali, ele ficou bem acima, depois ficou abaixo, até ele engrenar depois numa subida maior. Aí aqui a gente trouxe isso até para ilustrar um pouco como deveria ser o racional de um fundo de tijolo. No fim do dia, se o investidor comprou um fundo que tem imóveis que estão alugados, e ao longo do tempo aqueles imóveis são bem localizados, são bem posicionados, conseguiram se manter atuais ao longo do tempo, se ele consegue repassar aumento de aluguel acima da inflação, o valor que ele recebe versus o que ele pagou está sempre aumentando ao longo do tempo, de aluguel. De maneira que o tijolo, a cota em si, deveria acompanhar. De tempos em tempos, se a gente está comparando isso com o CDI, o que eu consegui repassar de aluguel não foi tão bom, mas ao longo do tempo a gente deveria ter um ciclo positivo e a cota deveria também valorizar num fundo de tijolo. O racional é diferente para um fundo de papel, né? Um fundo de dívida. Mas num fundo de tijolo, à medida que eu estou aumentando o quanto eu recebo de aluguel ao longo do tempo versus o meu custo, o tijolo deveria ir valorizando. É o que a gente vê que aconteceu aqui. Não foi linear, apesar de, como nessa janela longa, o fundo foi bem, parece que a jornada foi super tranquila, mas não foi, né? Dá para ver aqui que tiveram ciclos, tiveram volatilidades. Aí, quando a Isso gente... ilustra, desculpa, isso também ilustra bem o efeito de longo prazo dessas teses, né? Quando você está indo para prédios bem localizados, sua tese de investimento é sólida nesse sentido de que tem uma região se desenvolvendo muito ao redor dessa localização, você tem esse resultado no longo prazo. Até o 5º ano ali, o investidor provavelmente estava um pouquinho chateado com o retorno ali, né? Então, passando disso, que realmente a tese foi se pagando, né? Isso mostra essa paciência também com o investimento de longo prazo, paga em boa parte dos casos, quando você tem uma tese sólida por trás. E é cíclico, né? E aí, um outro jeito de olhar isso, no próximo gráfico, dá para ver que quando a gente tira a volatilidade da cota de mercado, esse que está mais escuro aqui mostra o retorno anualizado do HGPO no final, é pela cota patrimonial, né? Pelo valor patrimonial dele somado aos dividendos, né? Para tentar comparar se o investidor estivesse fazendo essa conta na física, né? Poxa, não vou vender, eu comprei aquele imóvel, só vou vender pelo preço que eu acho correto e vou recebendo aluguel ao longo do tempo. E reinvestindo, né? Que é o caso aqui. Porque o retorno no final foi muito bom, né? 17,5 ao ano aqui. Mas, de novo, não vamos nem focar tanto no retorno, porque é mais um exemplo. Mas a gente trouxe ele porque o Top comprou esses edifícios ontem, efetivamente, teve a oferta, eles já tinham assinado o contrato de compra e venda. Ontem foi feito o fechamento assim, da operação. Acho que alguns aqui se lembram. Ele comprou esses 2 edifícios de maneira parcelada, né? Ele pagou 55% à vista, outros 45% depois de 18 meses. O fundo tem 1 mês de existência, fechou a operação ontem, deu tudo certo, nada diferente do que estava previsto no prospecto. A cota caiu, acho que 10%, algo próximo disso, nesse período de 1 mês, sem ter nenhum fato relevante, assim, ou algo de diferente, né? Ninguém saiu do prédio.
Ninguém saiu. Nenhum andar ruiu, nada demais aconteceu. O mesmo investidor que entrou a 100 aparentemente vendeu a 90. É até estranho isso, né? Quando você acabou de comprar algo pagando X mil metro, depois de um mês você vende com 10% de desconto, né? É o que a gente tem visto no mercado. Acho que ilustra talvez um pouco a irracionalidade que tem acontecido. Aqui está a foto dos dois prédios. Acho que às vezes é importante olhar os relatórios, acompanhar. A gente está sempre também prestando conta, mostrando nas reuniões que a gente tem, procura dar tangibilizar o que tem nos fundos, o que tem nos ativos, porque o que está debaixo ali, apesar da gente ver o preço todo dia, são imóveis, né? No caso dos fundos de tijolo, né? E nesse caso aqui, a ocupação continua baixa, como a gente falou aqui, não teve nenhuma mudança. E aí, acho que só para fechar, muita gente tem perguntado para a gente, vai tentar concluir um pouco, sumarizar aqui, porque eu sei que muita gente vai perguntar, poxa, legal, falamos um pouco de tudo, mas o que é para fazer, né? Qual que é a conclusão? É para comprar? É para vender? Depois aqui a gente já vai abrir para perguntas e respostas. Acho que para não ficar em cima do muro e procurar seu objetivo, a gente não acha que é para vender. A gente está sempre disponível no caso a caso aqui, a gente está sempre conversando com os investidores, mas quando a gente olha os movimentos recentes que tiveram, em alguns casos que parecem muito exagerados, a gente não acha que faz sentido vender. Para quem tem uma exposição baixa, entende, tem um horizonte de longo prazo, a gente acha assim que em alguns casos faz sentido aumentar. E aí a gente até tem conversado com muita gente, tem estudado bastante o tema e trouxe aqui, eu vou ler rapidinho e a gente já abre para pergunta, uma carta recente de uma gestora que chama Red, talvez alguns conheçam, é uma equipe que foi a equipe que fundou a parte de fundos imobiliários do Credit Suisse lá atrás, saíram depois e montaram a Red. E numa carta recente deles, eles escreveram isso daqui. Vários fundos têm negociado com descontos da ordem de 20%, sendo que seus ativos seguem com excelente ocupação e muitas vezes precificados muito abaixo do custo de reposição, que é um pouco do que a gente falou aqui. Sabemos o quanto é difícil assistir os ativos que investimos serem marcados para baixo semana após semana, mas acreditamos muito nos fundamentos do mercado. Aqueles que puderem segurar suas posições serão recompensados e para os que puderem aumentar sua exposição em FIIs, recomendamos fortemente que o façam. Estamos em um momento parecido com aquele visto em 2015 e 2016, o melhor ponto de compra para FII da história, mas muito longe da forte recessão que atravessamos naquele período. Fecha aspas, né? Não que a gente concorde com 100%, mas é uma visão que a gente tem aqui, principalmente em alguns casos, tá? Acho que a nossa conclusão talvez é parecida com o que a Red colocou aqui. Claro que, como é uma gestora dedicada a fundos imobiliários, talvez eles estão sendo aqui muito mais enfáticos do que o que a gente é. Tem risco, tem que analisar caso a caso, cada investidor tem um perfil, tem uma carteira, não é só para sair comprando, mas a gente acha sim que é um momento de segurar, ter paciência e podem surgir boas oportunidades de compra. Exatamente. Reforçando que essa opinião da Red foi emitida no relatório de setembro, né? Então, já mais ou menos no meio de outubro, o desconto aumentou até mais do que eles estavam analisando na época. Então, a gente tem sim esse cenário de que, olha, nem sempre o preço de tela vai acompanhar o que de fato está acontecendo com o ativo, mas isso também cria umas oportunidades para quem puder, dentro da sua carteira, acomodar. Então, estamos à disposição, se vocês quiserem mandar perguntas para o chat, mas pelo chat, ou mesmo se não quiserem fazer aqui, estamos à disposição para conversar individualmente com vocês. Mas a ideia aqui que a gente quer passar é realmente um recado de oportunidade ou de confiança nas posições que a gente tem aqui, que vocês têm na carteira de fundos imobiliários. Todo caso individual que merecer alguma atenção dentro da carteira, a gente já fala com os clientes. E a gente tenta mostrar quais os riscos que a gente está vendo em cada papel. Mas dentro do mercado, no geral, a gente vê essa bela oportunidade de entrada também. Então, nós vamos esperar um pouquinho, né? Mas se não tiver nenhuma pergunta no chat, a gente encerra, mas continua à disposição, tá?
Acho que pelo que eu vi do pessoal que entrou no chat, acho que a gente já teve interação com quase todos. Acho que muitos têm nosso contato direto também. Podem ficar super à vontade aí, qualquer dúvida. Acho que feedbacks são bem-vindos também. Não sei se acharam esse formato interessante ou não é interessante, ou querem que a gente faça de alguma maneira diferente. Enfim, a gente está à disposição. Acho que esse formato é um formato um pouco novo aqui. Então, feedbacks são bem-vindos. Exatamente. Bom, é isso então, gente. Muito obrigado. Nós continuamos aguardando o contato de vocês aí sempre que precisarem. Acho que... E obrigado pelo feedback, Ana. Obrigado, Ana Paula. Bom, gente, acho que é isso, então. Fiquem à vontade aí para contatar a gente. Agradeço todo mundo que participou aqui, dedicou esse tempo, ouviu a gente aqui. Contem com a gente. Obrigado. Abraço aí. Um abraço, Boa pessoal. sexta-feira, bom final de semana. Bom fim de semana para todo mundo. Um abraço.